Oi, pessoal! Hoje vamos mergulhar de cabeça em um dos eventos mais importantes e, uau, mais transformadores do século XX, a Revolução Russa. Vamos entender como foi que o gigantesco Império Russo simplesmente desabou para dar lugar ao primeiro Estado socialista do mundo. E essa é a grande pergunta, né? Pensa só, por 300 anos, a dinastia Romanov parecia ser eterna, inabalável. Mas aí, em 1917, tudo veio abaixo numa velocidade, assim, impressionante. Como isso aconteceu? É o que a gente vai ver. Nosso roteiro de hoje tem 5 partes. Primeiro, vamos ver como a Rússia era um gigante com pés de barro. Depois, como a guerra foi o estopim de tudo. Aí vem as duas revoluções de 1917. Em seguida, a terrível guerra civil que se seguiu. E, por fim, o legado controverso de Stalin. Ok, para começar, a gente precisa entender o cenário. A Rússia do começo do século XX era basicamente um barril de pólvora. Um império enorme, poderoso na aparência, mas cheio de problemas internos que estavam só esperando uma faísca para explodir. A situação era exatamente essa: uma panela de pressão no limite. Para a grande maioria do povo, a vida era uma luta constante. Fome, desemprego, salários que só caíam e liberdade praticamente zero. Enquanto isso, uma pequena elite, bem pequena mesmo, vivia no maior luxo. A tensão social era, assim, insustentável. E claro que existia uma oposição ao czar, só que ela era toda dividida. De um lado tinha os bolcheviques do Lenin, bem radicais, que achavam que só a luta armada resolveria. Do outro, os mencheviques, mais moderados, que acreditavam numa mudança pacífica pelas eleições. Essa briga interna sobre como mudar o país foi, no fim, decisiva. Então, se a Rússia já era esse barril de pólvora, a Primeira Guerra Mundial foi o fósforo que faltava. A participação desastrosa do país na guerra foi o que acelerou a queda do regime de um jeito que ninguém imaginava. O exército russo era imenso, mas completamente despreparado. Os soldados foram mandados para a batalha mal equipados, mal alimentados. O resultado? Derrotas humilhantes, milhões de mortos e a economia do país em frangalhos. A guerra não matou só soldados, ela matou a pouca confiança que o povo ainda tinha no czar. E tudo isso nos joga direto em 1917, um ano tão maluco que não teve uma, mas duas revoluções. A primeira derrubou o czar, e a segunda? Bom, a segunda colocou os socialistas no poder. Vamos ver como uma coisa levou a outra? O ritmo de 1917 foi alucinante. Começou com greves gigantescas que pararam a capital. A pressão foi tanta que o czar Nicolau II teve que renunciar em fevereiro. Nesse vácuo de poder, Lenin volta do exílio em abril, já preparando o terreno. E em novembro, pá, os bolcheviques dão o golpe final e tomam o governo. Mas como eles conseguiram tanto apoio tão rápido? Com um slogan genial, de tão simples, que ia direto na dor do povo. Paz, terra e pão. Paz para sair da guerra, terra para os camponeses e pão para os trabalhadores famintos. Era tudo o que a Rússia desesperada queria ouvir. E eles não ficaram só na promessa, não. Assim que chegaram ao poder, começaram a virar a Rússia de cabeça para baixo. Terras da nobreza foram distribuídas, bancos e grandes indústrias foram tomados pelo Estado. O mundo antigo estava sendo demolido em questão de dias. Só que tomar o poder foi a parte fácil, acredite se quiser. Para se manter lá, os bolcheviques tiveram que lutar uma guerra civil sangrenta que quase acabou com o que restava do país. A Rússia se dividiu em duas. De um lado, o Exército Vermelho de Trotsky lutando para salvar a Revolução. Do outro, o Exército Branco, que era uma mistura de gente que queria o Tsar de volta. Foi uma luta brutal que durou anos. No final, os vermelhos venceram e o poder bolchevique foi consolidado à força. E no meio dessa guerra toda, veio um ato final, simbólico e brutal contra a Rússia antiga. Para garantir que a monarquia nunca mais voltasse, o Tsar Nicolau II e toda sua família foram executados. Foi um recado bem claro e bem cruel dos revolucionários. Depois da guerra, a economia estava um taco. A solução de Lenin foi algo que ninguém esperava, uma espécie de passo atrás, a nova política econômica, a NEP. Basicamente, eles permitiram um pouquinho de capitalismo de volta, com empresas privadas e tudo, para tentar salvar a economia socialista. Era uma medida de desespero. E isso nos leva ao último capítulo dessa história. Com a morte de Lenin, o futuro da revolução ficou em aberto, e um novo líder muito mais implacável saiu das sombras para tomar o poder.
Em 1922, nasce a União Soviética. Mas 2 anos depois, Lenin morre e aí começa uma briga de foice pelo poder. De um lado, o intelectual Trotsky, do outro, o burocrata Stalin. Stalin, que todo mundo subestimava, foi manobrando, tirando um por um do seu caminho, até assumir o controle total. Ele venceu e se tornou o ditador absoluto da URSS. O governo de Stalin é um dos maiores paradoxos da história. Por um lado, uma ditadura brutal, responsável pela morte de milhões de pessoas. Por outro, ele transformou um país agrário e atrasado numa superpotência industrial e militar, a única capaz de bater de frente com os Estados Unidos. Foi um progresso alcançado a um custo humano, assim, aterrorizante. E no fim, ficamos com a pergunta que não quer calar. A Revolução Russa salvou o país do atraso ou o condenou a uma nova forma de tirania muito mais sangrenta? A verdade é que, provavelmente, a resposta não é nem uma coisa nem outra. É muito mais complicado do que parece.